Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim falar com vocês sobre pincéis. Eu sei que é uma dúvida de muitas meninas de qual pincel comprar, qual é o essencial que toda pessoa deve ter, qual é aquele que faz realmente a diferença na pele, nos olhos, enfim. Se você tem interesse em saber qual pincel é essencial para sua make ficar linda, é só continuar assistindo o vídeo. Então, gente, vou começar falando que pincel é uma coisa muito relativa. Tem gente que consegue fazer uma maquiagem inteira, completa, linda, usando só o dedo ou usando só o pincelzinho de esponjinha. A Alice Salazar mesmo é uma das maquiadoras mais famosas e ela só usa pincel de esponjinha e um ou outro pincel e só esfuma com o dedo e tudo mais. E as maquiagens dela ficam, tipo, lindas, ela é fera na maquiagem. Então é muito relativo. Eu vim falar pra vocês sobre a minha experiência com pincéis, o que eu acho dos pincéis. E, enfim, eu comecei a realmente ver resultado, assim, ver que eu tava conseguindo fazer uma maquiagem mais bonita depois que eu peguei o jeito dos pincéis, depois que eu comecei a comprar pincéis de qualidade e montar o meu kitzinho e tudo mais, saber pra que cada um serve. Então foi a partir daí que eu comecei a ver resultado realmente, ver que a maquiagem estava ficando bonita. Existem alguns que eu, particularmente, não abro mão e eu não consigo fazer maquiagem hoje em dia se eu não tiver os meus pincéis por perto. Eu não consigo esfumar com o dedo, enfim. Bom, eu vou começar pelos pincéis de rosto e depois eu vou passar para os pincéis de olhos, pra gente seguir uma ordem, né? Então, a primeira coisa que a gente faz na maquiagem é passar a base. Eu gosto muito de passar a base com a mão. Então já tem um pincel aí que você economiza. Porque quando você passa a base com a mão, primeiro que você consegue dar um efeito melhor, não fica com marca de pincel. Tem alguns pincéis que eles deixam marca, então a mão não deixa essa marca, consegue uma cobertura mais pesada. Mas existem pincéis para aplicação de base exclusivamente. Então tem esse, que é o pincelzinho língua de gato, que é um mais comumzinho, se encontra em todas as lojas de maquiagem e tudo mais, tem um pincelzinho desse. Eu não gosto de aplicar base com ele, tem gente que aplica, se dá bem e tudo mais, mas eu não gosto porque eu acho que ele deixa, igual eu falei, a marca das cerdas, assim, ó. Quando você vai aplicando no rosto, ele vai marcando, então eu não gosto, vai marcando meu sotaque. Ele deixa muita marca no rosto, então eu não gosto dele, mas eu gosto muito dele para aplicar corretivo aqui embaixo dos olhos e para fazer a marcação daquele contorno com um corretivo mais escuro que eu já fiz, deixo o link aqui embaixo. Então eu gosto desse pincel, ele é para base, mas eu gosto de aplicar corretivo com ele. Esse aqui eu não sei de que marca que é, porque esse já saiu. Agora um pincel que eu realmente gosto de aplicar a base, que quando eu não aplico com a mão, eu aplico com ele, é o Dual Fiber. O Dual Fiber é esse pincel que ele tem duas cerdas, Dual Fiber, duas fibras, né? Que ele tem essas cerdinhas aqui em cima mais branquinhas, que no caso meu tá bege por causa da base. E aqui embaixo tem as cerdas naturais, então são as sintéticas em cima e as naturais embaixo. Ele promete dar um efeito 3D na pele, como se estivesse ilustrando. E é realmente isso que eu sinto. A pele, por mais que a base seja mais opaca, ele dá um glow na pele, assim, ele deixa a pele mais natural. Então se você gosta de pele mais pesada, você não vai gostar de aplicar com esse tipo de pincel, porque ele realmente espalha bem. E ele acaba puxando um pouco de base pra ele também. Outro ponto positivo para as mãozinhas e não para os pincéis. Mas eu aplico muitas vezes base com ele quando eu não tô afim de sujar minha mão, quando eu quero uma coisa mais natural. Ele dá um efeito muito lindo. E esse aqui é Deodora. Esse aqui é Deodora e é muito bom. Eu adoro esse pincel de paixão para passar base. Agora o próximo passo da maquiagem seria aplicar o pó. Então aplicar o pó, eu acho que é um pincel que você encontra em qualquer lugar também, que são esses pincéis bem fofos, ó. Bem grandão e bem fofão. Eu gosto bastante desse aqui, desse estilo também, porque ele é mais macio. Não sei se vocês vão conseguir ver. Esse aqui é de cerdas naturais e esse aqui é de cerdas sintéticas. Só que as cerdas dele são muito macias.
E esse aqui eu acho que ele já machuca um pouco mais o rosto, por ser sardinha natural, e sai muito pelo, ó, sai muito pelo, parece um cachorrinho. Esses pincéis grandões pra passar também é muito útil pra sua coleção. Depois, a gente vai passar o blush, fazer contorno, toda a parte de colorir o rosto. Então eu gosto muito desses pincéis que tem um corte chanfradinho assim, tá dando pra vocês verem? Que ele tem um cortezinho mais na diagonal. Eu gosto muito desses pincéis pra aplicar contorno, porque como ele já é tortinho e ele é mais fininho, tá vendo que ele é bem fininho? Ele não é gordão assim, ó. Ele vai passar exatamente onde você precisa que ele esteja. Ele vai dar bem uma marcação pro rosto mesmo, então é bom pra fazer contorno. Eu não gosto tanto de aplicar blush com ele, mas pode aplicar. Então também acho bem útil esse tipo de pincel. E pra aplicar blush, eu gosto de um pequenininho assim e também bem macio, gente. Pincel de blush tem que ser macio, pincel de pó tem que ser macio, pra dar um acabamento mais bonito na pele, mais uniforme, e pra não machucar o rosto, ficar passando aquela coisa e sentir que tá machucando, né? Então, os pincéis essenciais pro rosto, pra mim, são esses. Um pincel pra base, se você julgar necessário, porque na maioria das vezes eu uso base com a mão, mas se você quiser um pincel pra base, eu recomendo Dual Fiber. Pincel pro pó, que é um pincel fofão e bem macio. Pincel pra contorno, que tem esse cortezinho chanfrado que vai te ajudar muito. E um pincelzinho pra blush, que também é essencial, né, gente? Como é que passa blush sem pincel? Aí eu já não sei. Aí já complicou minha cabeça. Com o dedinho acho que fica marcado. Acho que não fica legal. Então com pincel. Agora vamos passar pros olhos, que eu acho que é a parte que as meninas têm mais dúvida de qual pincel comprar pros olhos. Então eu separei alguns aqui. Não são muitos, pelo menos eu não julgo muito, porque eu tenho bastante pincel, mas é que eu sou meio louca do pincel. Eu gosto de comprar kit, um monte de kit. Pra mim faz muita diferença na hora do acabamento da maquiagem, mas fica a seu critério. Vamos lá então. Então o primeiro pincel pros olhos, que eu acho que é essencial pra uma maquiagem, é um pincelzinho de esponjinha. Esse meu tá sujo de azul. Abafem, abafem. Mas, gente, eu acho que um pincelzinho de esponjinha é muito importante. Porque ele é baratinho, você vai encontrar ele em farmácia, em perfumaria, em tudo que é lugar. Ele é baratinho e não tem pincel melhor para aplicar sombra que ele. Ele deposita bem a sombra, ele não absorve muito a sombra para ele, então o desperdício é bem menor de produto. Eu gosto muito dele, sou fã dos pincéis de esponjinha, então é bem necessário você ter um pincel de esponjinha na sua casa, menina. Segundo pincel que eu acho muito, muito, muito importante, eu já falei aqui em vídeo e vou falar de novo, é um pincel fininho e chanfradinho como esse aqui. Tá vendo que ele tem um cortezinho na diagonal e ele é bem fininho? Pra passar delineador. Ah, mas eu tenho delineador líquido, eu não tenho delineador em gel, eu não gosto de delineador em gel. Mesmo assim, gente, eu acho que você pode molhar no pincelzinho do delineador, sabe, que já vem, e passar com esse aqui. O acabamento fica bem mais bonito, é muito mais fácil de fazer um delineado certinho e com um pincelzinho desse, ele já tá na forma certinha, ele já vai fazer um puxadinho bem mais delicado do que a maioria dos pincéis que já vem no próprio delineador. Então, esse pincelzinho é bem necessário. Terceiro pincel para os olhos. Este é o pincel da minha vida e eu acho que se você tiver um pincel desse, você vai entender o que eu tô falando, que é um pincelzinho que a gente chama de rabo de cavalo, que ele é mais redondinho assim e ele é bem macio, ele parece um pincelzinho de blush minúsculo, sabe? E eu gosto muito dele para esfumar a sombra. Eu acho que é muito importante você ter um pincelzinho gordão e fofão para esfumar a sombra, muito importante, porque ele dá um acabamento lindo, ele que dá aquele degradê da maquiagem bonito. Então esse pincelzinho rabo de cavalo é muito, 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 muito bom e eu acho que todo mundo deveria ter. Outro pincel para os olhos é um pincel chanfrado. Esse aqui, ele não é tão fininho quanto o outro, não sei se vocês conseguem ver. Ele é bem mais grossinho e as cerdas dele são mais molinhas, o outro ele é mais denso para passar o delineado.
Esse aqui, as sardinhas dele são mais molinhas, mas eu acho que ele ajuda muito a fazer a parte de baixo dos olhos, que é uma das queixas mais constantes que eu escuto das meninas, é que não consegue fazer essa parte de baixo dos olhos. Porque você não vai conseguir fazer mesmo, gente, com um pincel fofo ou com um pincel de esponjinha, é muito difícil. Se você tiver um pincelzinho chanfradinho assim, vai facilitar muito para fazer a parte de baixo. Então ele é bem útil também. Mais um pincel para os olhos. Esse aqui é uma dica muito boa para as meninas que ainda não sabem assim até onde eu vou com a sombra, onde que é esse V externo, onde que é o cantinho escuro, porque ele é um pincelzinho fofo, ó, só que ele tem o corte na diagonal. Então eu gosto muito de usar ele para pegar a sombra preta, e daí eu só encaixo ele aqui na lateral do meu olho e ele já faz certinho o tracinho do V externo, sabe? Daquele cantinho mais escuro que a gente gosta. Então eu acho ele muito bacana, esse pincel. Não é extremamente necessário, assim, você precisa ter, mas eu sei que ele facilita muito a vida de quem tá começando e não sabe até exatamente onde ir com a sombra. Agora, o último pincel para os olhos, que eu acho bem importante, é um pincelzinho assim, que a gente chama de pincel lápis. Ele é bem denso, bem bicudinho, as cerdas dele são mais durinhas, não são tão maleáveis, e ele é muito bom para os olhos pequenininhos. Então, para as meninas que têm os olhos pequenos, tem que procurar sempre usar pincel menorzinho. Se você pegar um pincel muito grandão assim, igual esse que eu mostrei, ó, e for esfumar seu olho, quando você vê, você já levou a sombra até a sobrancelha. Por quê? Porque tem um olho pequenininho, então não pode usar pincel muito grande, não faz sentido. Então procura sempre usar os pincéis pequenos. E mesmo quem tem um olho grandão, como eu, esse tipo de pincel é bem útil para marcar, quando você quer fazer um côncavo bem marcadinho, marrom ou preto. Ele é muito, muito bom. Ele é bom para aplicar a sombrinha no canto interno do olho. Então ele tem várias utilidades. Eu acho ele bem bom. Então, gente, são esses os pincéis que, na minha opinião, são os essenciais para você ter na sua necessaire, na sua coleção de maquiagem, porque vão fazer muita diferença e vai facilitar a sua vida. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu recebi pedido para fazer esse vídeo, então eu estou aqui gravando depois de muito tempo, mas o que vale é a intenção. Eu acho que esses são os pincéis essenciais. Se você tiver pelo menos alguns desses pincéis que eu mostrei, com certeza você vai conseguir se virar aí na maquiagem. Espero que vocês tenham gostado. Deixem sugestões de vídeos aqui nos comentários, que eu gosto muito de receber comentário de vocês. Me sigam nas redes sociais, lá no Instagram sempre tem foto, novidade, é @BiancaCamargo. E é isso. Um beijo grande pra vocês e tchau!